Olá pessoal, no Amigovski, no podcast de hoje, eu trouxe mais uma vez a doutora Márcia Umbelino. Ela é geriatra, também faz clínica médica e ortomolecular. E o assunto, gente, olha, de verdade, é o assunto mais intrigante que eu já trouxe aqui no nosso podcast, que é libido. A libido feminina e a libido masculina. E a gente vai abordar mitos e verdades. Você não perde por esperar. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. Márcia Umbelino, mais uma vez aqui no nosso podcast, no Amigovski, né? Você tem uma coleção de canecas. Agora eu tenho caneca aqui. Uma coleção de canecas acho, na sua casa. Me diz aqui uma coisa. Você faz clínica médica, geriatra, e acaba sendo muito demandada por pessoas que vão lá para questões de libido também, né? Tanto homem quanto mulher. A primeira pergunta é, quem mais te procura por conta disso? Mais homem ou mais mulher? Ou não tem diferença? Olha, é disparado um número muito maior de mulheres. Mas muito mulheres para falar da sua própria libido, mas como também da libido do marido. A mulher, ela vai mais ao médico, é um né? papel de X9 do marido. É, porque assim, o homem ele sempre acha que tá ótimo, né? Se você chega no consultório e pergunta, como é que tá a libido? Maravilhosa. Como é que tá o desempenho? Sensacional. Quando a esposa vai junto, ela faz assim por trás. Não. Então a mulher ela procura mais, muito mais próximo à menopausa. Sim. Eu tenho visto um fenômeno de aparecer aos 40 anos. Mas ela procura porque vem perdendo o interesse. Porque vem perdendo a libido. Entendi. A libido como um todo, né? Porque a libido não é só lubrificação, a libido tá na cabeça também, né? No desejo. Claro. Então ela procura, normalmente na menopausa, que os hormônios estão caindo e com isso vai diminuindo lubrificação e diminuindo sensibilidade, com isso o tesão, o libido. Mas aos 40 anos, muitas mulheres que vêm em uso de anticoncepcional oral, elas funcionam como mulheres castradas. Olha só. Então as alterações hormonais aparecem mais precocemente. Entendi. Então essa alteração de libido é mais precoce. E nesse caso, assim, quando existem métodos contraceptivos que interferem menos com isso, né? Como, por exemplo, dispositivo intrauterino, talvez. O que a gente mais indica é isso, é o DIU. É o DIU, né? Contraceptivo também, camisinha, é um negócio que funciona, né? Claro. Então, assim, o que a gente pede normalmente é que tenha essa modificação da anticoncepcional oral para o DIU. É o que a gente pede normalmente. E aí, com isso, você com isso a gente resgata a normalidade hormonal dessa mulher. Uma outra coisa que eu acho que é importante a gente falar é que a mulher na menopausa, o corpo muda. Né? Então ela tem uma tendência maior a acúmulo de gordura abdominal, ela tem uma dificuldade maior de perder peso, e isso mexe com a autoimagem. Pois é. Mais uma vez a gente vai naquele caminho da medicina do estilo de vida. Gente, acho que todo podcast eu comento medicina do estilo de vida. Não dá para se distanciar disso. Se você quer ter saúde, quer ter mais prazer na sua vida, tem que colocar em prática. E eu acho que o acompanhamento de uma médica, que é uma médica que tem essa visão holística como você tem, Márcia, é fundamental. Eu tenho uma certa inveja dos teus pacientes, mas eu ainda vou, de repente, minimizar essa inveja me consultando com você para falar de várias coisas, dentre elas até a libido, que eu acho que vale a pena. Nada é tão bom que não possa ser melhor, nada é tão ruim que não possa piorar. Mas vamos lá. Vamos dividir então o nosso podcast em 3 partes. Onde a gente vai dar a primeira parte, tentar falar um pouco mais da libido do homem. A segunda parte, falar bem da questão da libido da mulher. E na terceira, finalizando com chave de ouro essas 2 questões. Pode ser assim? Pode, mas assim, o que eu queria te botar, sinceramente, eu vejo mais impacto na baixa da libido masculina se refletir no casal do que a baixa libido feminina, porque... Mesmo, né? Porque a mulher ela não precisa ter ereção. É claro. Portanto, ela não precisa ter o desejo, ela não precisa ter o tesão. Sim, mas também... E ela pode simular uma situação de uma relação proveitosa para ela, enquanto muitas vezes não é. Pois é, e aí é ruim também, né? E muitos mitos, e eu não sei quem que criou isso, porque para o homem... Um sexo bom é um sexo de muito tempo, com uma performance muito prolongada, levando muito tempo para ejacular. E o que eu vejo com as mulheres é que as mulheres não querem tanto tempo de ereção, nem tanto tempo pro homem quer ter o prazer dela. Principalmente pro prazer dela. Entendi. Mas porque muito demorado também você perde o time. E vai acabar machucando, vai acabar irritando, vai acabar ressecando, vai acabar... Então eu acho que a libido masculina se reflete também na libido feminina. Tá. Porque ela tem que ver o desejo no homem em relação a ela
Pra ela se sentir melhor e também ter tesão. Entendi. Mesmo estando com os hormônios ok. Entendi. Então, como é que você, lá, você falou, olha, gente, anota aí, as mulheres não querem que você fique muito tempo lá, querem que você seja eficiente. Eficiente, faça ela ter tesão e tenha uma relação sexual proveitosa e agradável, mas que não precisa ser de 3 horas. Claro. De uma relação sexual. Mesmo porque a mulher, às vezes, ela vai transar de noite, ela tá a fim de dar umazinha e dormir. Dormir depois, né? Uma vez, e tem uma outra questão que eu acho interessante também, que as mulheres reclamam, tem várias piadinhas na internet, que dizem, o medicamento ideal para a mulher é o medicamento que aumente a libido e também tira a dor de cabeça dela, porque geralmente ela refere a dor de cabeça. Eu vi uma certa ocasião que a maior parte das mulheres, quando vem se queixando de dor de cabeça, na verdade não é dor de cabeça, e sim gases. E que ela fica com receio de dizer, pô, estou com muitos gases, estou com medo de nada de estiver transando, começar a eliminar gases, vai ser algo horrível, porque as mulheres tendem a ter mais prisão de ventre do que os homens, por conta dos afazeres domésticos, que é aquela correria, não ingerem fibra como deveria, não bebe água como deveria, e acaba tendo prisão de ventre e gases por isso, e aí também é um fator. Você vê isso também na prática? Eu concordo. Existem vários fatores que vão alterar, né? A mulher, quando ela vai ficando mais velha, ela vai diminuindo a espessura da vagina e, portanto, ela não tem tanta sensibilidade. O clitóris também dá uma atrofiada e aí ela precisa de uma melhora nisso. Por exemplo, a tadalafila a gente tem usado em mulher para isso com uma boa resposta. Olha só, é uma indicação off-label, lembrar que tadalafila hoje tem várias marcas, perdeu a patente, mas o que era o mais famoso é o Cialis, e que tradicionalmente se utilizava para homem, em doses que variavam, acho que é 20 ou 25 e 50 miligramas. Demanda, sim. E tem também a questão de você utilizar diariamente para a prevenção da hiperplasia prostática benigna ou no tratamento da hiperplasia prostática benigna. Então, tem essa indicação de 5 miligramas por dia dos homens. E agora, você está falando para a mulher? Também seria essa dose, 5 miligramas? Seria essa dose. E uma outra coisa que eu digo é o seguinte, muitas vezes essa mulher vai ao ginecologista com celulite, por exemplo. É muito pior para ela estar com celulite do que qualquer outra situação, até baixa de libido, porque ela tem que ficar pelada. Entendi. E aí a mulher que quer transar de luz apagada. Sim. Então eu digo assim, poxa, o ginecologista está vendo a mulher toda vez que vai ao médico e ele não pensa numa celulite, que talvez esteja impactando na libido dela. Então a tadalafila ajuda na celulite. Olha só, a tadalafila para celulite. Ajudando na circulação. É verdade. Que a gente chama de lipodistrofia, bom, enfim. E, e também a tadalafila, tanto para a mulher quanto para o homem, também ajuda na nutrição mesmo muscular e também depois de uma atividade física, melhora também. Ela ajuda a performance muscular. Entendi. Muito. E é um medicamento, eu acho que seguro, né? E hoje em dia não é um medicamento tão caro quanto foi no passado. Não é. E ficou acessível a todos. Uma outra coisa que eu falei também, eu falei numa live sobre isso, e eu acho que sexo e libido a gente tem que falar com tranquilidade, porque é uma coisa que faz parte da vida da gente, é o seguinte... O homem, ele quando vai ficando mais velho, ele diz assim, depois que diz que isso é uma coisa do coletivo, né? Depois que descobriu o dedo e língua, resolve o problema da mulher. Eu não escutei nenhuma mulher em momento algum dizer verdade. Isso aqui é verdade. Não escuto. O que ela pode dizer é o seguinte, o marido operou a próstata, o marido tem medicamentos que ele não pode tirar, e é uma outra coisa. É uma questão de solidariedade, não que ela seja satisfeita com o dedo e língua. Talvez, né? Teve uma explosão de uso de vibradores na época da pandemia, e que as mulheres começaram a aprender a mexer com eles e continuam usando até hoje. Sim, e não é nenhum problema usar concomitante ao seu marido, ao seu companheiro. Então um plus que você pode trazer para a relação, porque a relação não é só ereção e libido, tem todo um contexto. Sim, e também não é só ereção, libido e o orgasmo, às vezes não tem orgasmo, e até melhor do que se tivesse orgasmo em alguns momentos. E, por exemplo, homens que usam antidepressivos, quando o médico vai prescrever um antidepressivo, ele tem que pensar nisso, porque tem antidepressivo que dificulta a ejaculação, tem antidepressivo que dificulta a ereção. Sim. Né? Às vezes você usa para ejaculação precoce antidepressivo, por exemplo.
A gente, dentro da geriatria, quando o paciente está muito hipersexualizado, a gente usa antidepressivo para diminuir a libido. Entendi. Né? Então, a gente tem que pensar nisso também. Medicações que estejam mexendo com a ereção e com a libido. E aquele negócio, né? Acho que é uma das qualidades que o médico diferencia. Um bom médico vai ter é aquele médico que ouve bem o paciente, né? Ele tem que ouvir. Né? A tua consulta, por exemplo, dura mais de 2 horas, 1h30, 2 horas. Para você entender todo o contexto, não adianta você só tratar a consequência, você tem que saber o porquê, né, do problema dele. Então você está falando da tadalafila em mulheres, por via oral mesmo e... Pode via oral, eu tenho, em mim, tem implante de tadalafila, que funciona muitíssimo bem, porque ele vai liberando gradativamente essa tadalafila, e você não precisa estar preparado a tomar o remédio para... alguma coisa. Mas você pode fazer implante de tadalafila tanto em mulher quanto em homens. E o implante, ele é de quanto tempo? 6 em 6 meses. Tem inabsorvíveis e absorvíveis. Sim. O que eu uso é absorvível. Então, e 6 meses depois... para colocar? Não, e você leva 30 minutos no consultório, leva um pontinho. Sim. E você faz combinações. O interessante é que você pode botar metformina para insuficiência insulínica, você tem melatonina. Sim. Você, não é só testosterona e hormônios femininos. O implante ele ajuda muito porque como você faz uma liberação linear e o paciente não sente, não precisa tomar o remédio, ele fica mais tranquilo e mais relaxado. Entendi. Né? Então ajuda muito. E a cada 6 meses faria um novo implante. Um novo implante. E além de ajudar, né, por exemplo, a suplementação de testosterona, que é o que a gente mais usa em homem, ajuda também na massa muscular. A gente tem que pensar também que para você ter uma performance, você tem que ter capacidade física e muscular. Claro. Né? Então isso é importante a gente levar em consideração também. Mais uma vez, atividade física ajudando na prevenção de doenças neurológicas como Alzheimer, doenças como Parkinson, evitando câncer, também melhorando a performance cardíaca e, portanto, performance sexual da pessoa. E os exercícios liberando neurotransmissores, né? Então, dopamina, que é a sensação de prazer. Então, você não tem só um efeito, você tem efeitos indiretos. Com certeza. Você vê, antes de eu vir para cá hoje, para o estúdio, para gravar esse podcast, eu já paguei lá meu boleto da atividade física. Fui lá, fiz de manhã, hoje é um dia mais corrido, então eu fiz correndo para poder dar tempo de fazer atividade física e curtir o dia de hoje. Porque é como se fosse, não é droga, né? Porque é uma coisa natural que você produz. E você curte esse bem-estar ao longo do dia inteiro. É muito bom você estar com essa sensação de bem-estar ao longo do dia. Na tadalafila, então, o que você faz seria para a mulher, para a vida dela. Para a vida dela. E tem efeito adverso, assim, que você perceba? Eu não vejo. Não vê. Eu não vejo. Porque a gente não está fazendo uma dose alta para a mulher. A gente não precisa disso. A gente faz doses menores. 2,5, 2. Não precisa chegar aos 5 miligramas. Então 2,5. A gente pede para manipular uma dose menor. Um pouco mais baixa. E vai vendo como a mulher vai respondendo. E você falou, então, que essa fila ajuda, inclusive, na irrigação da mucosa vaginal. Dá uma hipertrofiada, melhora, portanto, a secreção natural que tem ali no momento da excitação da mulher. E ela, então, vai ter talvez mais prazer com menos dor por conta disso. Ela tem muito mais prazer, porque ela aumenta muito mais a sensibilidade. Dentro da geriatria, a gente vê muitas mulheres na idade da menopausa tratando como se tivesse infecção urinária, e na verdade ela não tem infecção urinária. O que ela tem é uma mucosa muito fina, e ela fica com hipersensibilidade pro lado ruim. Sim. Ela sente dor, ela sente ardência. Olha só, nunca tinha E não é nisso. uma cistite. Entendi. É a mucosa que está muito fina. E é engraçado, e aí às vezes se pede o exame de urina, que é mal coletado, aí vem lá um Escherichia coli como se tivesse infecção, e aí começa a fazer uso de antibiótico por causa dessa queixa. Gente, bem legal, eu aprendo muito com você, viu, Márcio? Eu gosto de estar aqui contigo para disso. Não, E nesse caso da tadalafila que você fez, você inicia, em geral, com qual idade a mulher começa a fazer uso dessa medicação, que é uma medicação off-label, né, que não consta na bula como sendo uma indicação, mas que o médico tem livre-arbítrio, o médico ele tem a liberdade de orientar e de conversar com o paciente acerca de algumas indicações que não estão ali na bula. Né? Qual é a idade mínima que você já utilizou esse produto? Olha, eu tenho usado, a partir dos 30 anos eu tenho usado. Só. E as mulheres, elas falam da performance muscular, da explosão muscular maior que ela tem, então funciona como se fosse um pré-treino. Sim.
Ela fala da melhora na circulação, por exemplo, mulheres que ficam muito tempo sentada, que no final do dia tem um peso e uma dor por conta dessa circulação que está ruim, ajuda com a tadalafila. Você faz assim, uma prova terapêutica, porque quando você bota o implante, queira ou não, deve ser um procedimento um pouco mais oneroso, tem lá o cortezinho, colocar. Você faz um test drive com essa mulher de fazer alguma complementação por via oral e dependendo da performance, do resultado você introduz o tal do implante, ou você já parte direto para o implante? Não, eu 100% das vezes eu equilibro o paciente, vejo onde está o déficit. Normalmente eu faço exposição com soroterapia ou com ortomolecular oral ou medicação oral, e depois que a paciente está toda equilibrada é que eu faço o implante. Eu digo que o implante não é para deixar você ótimo, o implante é para deixar você bem. Entendi. A oral, a soroterapia, ela faz você ficar ótimo. Aí os injetáveis, sim. O paciente fica ótimo, né? Então, esse ótimo dá para você manter o tempo inteiro. Então, você vai deixar depois o paciente bem. Entendi. Quer dizer, você pega, equilibra e dependendo de como ele fique, você introduz ou não a tadalafila de acordo com cada paciente. Porque tem paciente que às vezes no oral já resolve o problema, né? E não necessariamente todos os pacientes têm que botar chip. Entendi. Quer dizer, na verdade, você dá a opção de fazer o implante quando o paciente não quer tomar mais um medicamento, porque o oral funciona muito bem também. As pesquisas dizem que depois de 3 meses, 50% dos pacientes abandonam seus tratamentos. Né? Essa é a estatística. Por isso que o implante é interessante. Porque o paciente não precisa tomar um remédio. Tá lá, você esquece que tá. Entendi. Né? Mas a gente tem, às vezes, na mídia, muita gente falando mal do implante por falta de conhecimento. A gente não botou o ovo em pé. Entendi. É só uma via de administração. Claro, assim como tem subcutânea, oral, injetável, tem implante. Qual seria hoje o principal desafio em relação aos homens? Porque tem uma questão orgânica e tem uma questão também da cabeça. Queria que você me falasse qual é o pior para você abordar e como é que você faz essa abordagem da cabeça do homem e da questão orgânica do homem. Antes de eu te abrir a pergunta, Márcia, qual é o teu contato? Teu Instagram? DRA de doutora Márcia Umbelino. Márcia Umbelino. Márcia, e não tem nada de Umbelino com U mesmo, de uva, direto. Márcia Umbelino. E aí teu Instagram. Isso. E aí ali tem tudo, todas as informações, tem tudo. Tem sites também, mas pelo Instagram tem toda a informação. Tá, e ali eu consigo marcar uma consulta com você, fazer contato. Tá, então a pergunta que eu deixei em aberto foi o homem. O homem, você falou que geralmente o homem não se enxerga, até porque no bate-papo, no botequim, tomando um chopinho, cada um conta mais vantagem do que o outro. Uma vez, Márcia, eu me lembro, um cara da minha idade, portanto não era mais nenhum garoto, ele ia sair pela primeira vez com uma mulher, e aí nós trabalhamos o dia inteiro, foi um dia muito cansativo. Você que está me vendo, você sabe que eu estou falando de você, não vou falar o teu nome, obviamente, quando te expor, óbvio, né? E aí ele sai à noite, já depois de um dia inteiro de muito cansaço, aí toma um vinhozinho e vai começar vai namorar. Pro rally rola quase meia-noite. E no dia seguinte, nós estávamos de novo, bem cedinho, ele passou a noite fora, e nós teríamos que trabalhar de novo no dia seguinte, bem cedinho. A gente estava numa missão fora do estado do Rio de Janeiro. E eu falei, fulano, como é que foi? Pô, bom aberto. E aí? Não, porque eu fui e consegui 6 vezes numa noite depois de você estar o dia inteiro, você não tomava nenhum garoto, sem nenhum medicamento, sem nenhum auxílio. E eu falei, tá um bom tempo, pelo amor de Deus. Aí não foram 6 não, estou mentindo, foram 5. Obviamente, o apelido dele a partir daí virou da 5, né? Que é mentiroso, os homens mentem. Então, eles mentem para os outros, mentem para si, e mentem para o médico também, né? Mas aí, na hora do vamos ver, a médica descobre lá pela... Eu tenho 2 abordagens. Se esse homem chega sem a esposa, porque às vezes a esposa fala do marido e marca consulta para ele e ele vai sozinho. Né? Então eu já sei mais ou menos do histórico da relação sexual dos dois. Sei. Tem um homem que vai porque ele começou a perceber que está tendo alguma alteração nessa relação sexual. E tem um homem que não vai dizer nada e eu pergunto. Normalmente eu pergunto. Mas dosando a testosterona, a gente sabe que um homem abaixo de 340, ele já tem deficiência na ereção. O normal depende da idade, não é isso? Depende da idade. Mas sim, abaixo dos 50 anos, se você tiver abaixo de 340, você já tem uma alteração na manutenção da ereção. Entendi. Só uma pergunta, quer dizer, uma vez eu ouvi, eu queria que validasse com você, que após os 40 anos de idade,
em geral, o homem vai perdendo cerca de 1% ao ano da testosterona. Então, por exemplo, um homem de 60 anos teria 20% menos, em geral, testosterona do que alguém de 40. Mas isso vai depender muito da atividade física, do sono, da qualidade de sono. De novo, gente, dos pilares da medicina do estilo de vida. Mas então você vê que quando você pede o exame e está lá comprometido, dificilmente vai ter uma ereção legal com aquela testosterona tão baixa. Aí eu brinco, eu digo, olha só, tá ótimo o sexo? Não tá não, cara. Com 340 você tá com dificuldade na ereção. E abaixo de 280 você não tá tendo ereção. Se você continuar desse jeito, que vai crescer vai ser o nariz, não outra coisa. Né? É isso. O Pinóquio. É isso. Então assim, eu acho que a gente tem que abordar de uma maneira tranquila. E aí ele aceita fazer a reposição hormonal. O que a gente sempre tem que discutir é o quanto é o ideal para este homem aos 50, 60, 70 anos. Então, você pode deixar o paciente com 700 de testosterona, que tá ok. Sim. 500 de testosterona. Então, se o paciente tem 500, 700, o que vai fazer você estabelecer um tratamento ou não é a clínica. Pois é, e outra coisa, a testosterona, uma das consequências, um dos benefícios é a questão da ereção, mas tem a disposição, o ânimo, a energia, a memória, a atividade física que fica melhor. Então, assim, a questão da testosterona e a atividade sexual é um detalhe que é importante, mas não é o único benefício, né, Márcia? As pessoas falam sobre os hormônios sexuais como se fosse uma coisa menos importante do que... É um hormônio como qualquer outro. Então, se a gente diz, olha, não pode viver sem cortisol porque é hormônio, não posso viver sem insulina que é hormônio, não posso viver sem hormônio da tireoide porque é hormônio, mas por que eu posso viver sem hormônio sexual? Por que eu posso viver sem testosterona, sem estrogênio, sem progesterona? E a testosterona, cada vez mais a gente vê que até a capacidade de decisão do homem. Entendi. O homem ele vai ficando menos assertivo na colocação dele com baixa de testosterona. Entendi. Então isso às vezes implica até no trabalho dele. Né? Ele começa a dizer, tô inseguro, tô com medo, eu não tinha isso antes. Às vezes a sedose não é um processo de uma fadiga intensa. Não é depressão, como às vezes é diagnosticado. Tá cansado da idade. Também não, né? Também não. O que você fala com frequência. O fato de você envelhecer não é sinônimo de adoecer. Não, envelhecer é sinônimo de ter saúde, ter qualidade de vida, desde que você faça prevenção. Claro. Né? Mas a prevenção não começa aos 60. Não. A prevenção deveria começar aos 40, sempre. 30. Eu acho que o pediatra deveria iniciar a prevenção. Né? Então, assim, a gente está falando da grande maioria que você vê no consultório, mas a realidade é outra. A pergunta que eu deixei para você em aberto, e eu acabei não repetindo, e vale a pena a gente resgatar, é aquele homem que tem a questão da queixa, né, da falta de libido, ele tem, às vezes, alterações na cabeça dele e também alterações orgânicas. Aí eu perguntei qual que é mais fácil de você conduzir e quais são as principais causas de cada uma dessas áreas. Eu vou te dar um exemplo com os eunucos. Os eunucos, quando eram retirados dos testículos, eles continuavam tendo ereção. Para mostrar que o homem tem duas vias. Ele tem a via aqui e a via, via testicular. Né? Então, o homem ele precisa associar as duas vias. O homem é muito visual, eu digo isso. Né? Então tem que ter o primeiro estímulo, que é o visual, para depois ele ter a ereção e depois tem que ter a manutenção. Né? Da mesma forma que a ejaculação do homem é diferente da mulher. Da mulher vem em platôs. Então ela vem se animando e tal. O homem não, ele precisa de uma animação grande, tem o ápice e isso cai. Então, o DVD deita, vira e dorme, né? Depois. Então a gente tem que levar em consideração, eu acho que tudo isso no homem. Na mulher é mais fácil essa abordagem. Porque ela tem uma via só, que é tudo misturado. É a cabeça misturada com o hormônio. O homem não. Os neurotransmissores interferem muito na ereção do homem. Porque se ele não tem esse mecanismo de compensação, por exemplo, via dopamina, se ele está no processo depressivo, ele não tem o desejo, não tem a libido, não tem ereção. Né? Então eu acho que no homem é mais complexo você abordar de uma maneira bastante eficaz a coisa da libido, da ereção, da musculatura, da concentração. E uma outra coisa, existe uma celeuma ainda muito grande que não era mais para existir. Isso tem um consenso latino-americano falando isso, eu não estou falando da minha cabeça, dizendo que testosterona não gera câncer de próstata. Né? O câncer, a célula cancerígena ela já está lá. A testosterona ela só precipita coisa. E uma outra situação que eu acho bastante importante da gente dizer é que a intervenção na reposição de testosterona no homem de 40, por exemplo, de 50, evita que ele tenha hipertrofia prostática.
Porque no primeiro momento, olha o que o cérebro entende. Que como eu tenho menos produção de testosterona, mas eu só tenho 40 anos, que o problema está na superfície de absorção. Ah, entendi. Então, eu aumento o tamanho da próstata para aumentar poder, a superfície de absorção. É. Então, se eu estou fazendo a reposição para o fisiológico, eu evito que essa próstata aumente. Entendi. E aí, essa reposição em homens, a tua proposta também é a questão do chip? Ou você faz tópico? Como é que é? Olha, no primeiro momento a gente faz injetável, porque a gente diz que a gente faz dose de carregamento, a gente pega a dosagem de testosterona do homem e joga muito lá para cima, porque isso faz com que ele destampone receptor. Porque, por exemplo, o homem obeso, ele tem muito receptor de testosterona tamponado, quer dizer, fechado, e muito receptor feminino. Pronto, aí fica acumulando gordura, diminui a Gordura potência. na lateral do abdômen, embaixo do abdômen, que não é no culote, que não é comum no homem. Então a gente joga a testosterona para cima para destamponar isso, e depois você pode fazer testosterona em gel. Entendi. Você pode fazer implante de testosterona, você pode fazer implante de testosterona e de tempos em tempos você faz outra dose de carregamento. Isso vai depender da clínica. Entendi. Não depende mais aí clínica tanto do laboratório, de como ele vem se comportando no laboratório. No laboratório, a melhor dosagem seria de testosterona salivar. Isso limita mais quando a gente vai pedir, porque é mais caro, às vezes o plano de saúde não paga. O médico que sabe fazer isso, ele sabe o quanto que ele está esperando com o tratamento dele e o quanto de testosterona ele quer no resultado final. Entendi. Tá? Assim, a tua busca é sempre jogar mais próximo de 700. 700 é um limiar bom. Deixar assim, para 350. Para cognição, para musculatura, para atenção, para decisão, para diminuir medo. Entendi. Então, 700 é uma dosagem bem boa. Para massa óssea, né? Também, né? Tem sintometria óssea, tem que ser pedida para homem. Então, talvez esse é um dos fatores que faz com que a mulher tenha maior comprometimento da questão do osso, porque ela não tem a testosterona como tem o homem. E o interessante com a mulher é que como a testosterona para a mulher seria, num primeiro momento, para amadurecer o óvulo, e ela na menopausa, pré-menopausa, no climatério, ela não precisa amadurecer o óvulo, a primeira hormônio que cai é a testosterona. Então ela tem muitos, num primeiro momento, efeitos relacionados à baixa de testosterona que é a baixa de estrogênio e progesta. Entendi. Então, a testosterona ela também tem que ser encarada que existe na mulher e não é só para mulher fisiculturista. Claro. É para mulher normal, como eu. Claro. Né? Então, ela também não serve só para libido. Ela serve também para concentração, para a capacidade da mulher de ter decisões também. Entendi. Né? De ter coragem. De ter um corpo com uma resposta metabólica melhor. Então, assim, eu gosto muito do uso de testosterona em mulher. Só que a gente não joga para o limite de 700, né? Claro. A mulher ela vai ter a média aí de 30, é o que a gente encontra. Mas a gente, quando faz de outra forma, a gente joga um pouquinho mais para cima, dependendo do que a gente quer. Do que a gente quer, em comum acordo com o paciente, né? Que vai dizer o que ele quer. Mas você vê, então, percebe que, no caso tentar devolver a libido para a mulher, hoje é basicamente a questão da tadalafila. Você tem experiência com laser de vagina para estimular Olha, o laser de vagina é um barato. Eu tenho amigas minhas ginecologistas que a gente fazem laser. O Brasil é recorde de uso de laser reparador. Né? Eu vim de um congresso da medicina convencional e que o primeiro post falou muito mal do laser íntimo, com um preconceito, e eu me senti incomodada. Dizendo o seguinte, eu tô linda, mas tô péssima. Como se pra eu estar linda, maravilhosa, eu tenho que estar péssima de cabeça. Eu não acho isso. Eu acho que eu tô linda e tô maravilhosa. Se a mulher tá incomodada porque a vagina teve algum problema que ela não tá conseguindo ter uma relação boa, porque ela não gosta, quer dizer, tá mais enrugada, mudou de coloração, o clitóris, o capuz do clitóris ficou maior e ela quer fazer o laser, eu acho fantástico, o laser estético. Sim. E existe o laser também para incontinência urinária, claro. Né? Para flacidez da região pélvica. Então o laser é um instrumental muito bom. Mas que não é para todos também. Que não é para todos também. Mas também tem aquela história, né? Também não é uma intervenção muito cara, até onde eu sei. Você tem ideia de quanto custa isso? Depende de quem está fazendo, mas a média aí 10 mil, 5 mil, Jura depende do que você todo? quer. Por exemplo, se você quer só para incontinência, 3 mil, 5 mil. Não sabia que era esse valor todo. Mas para mulher que questões estéticas, 10 mil, 15 mil, 20 mil, vai depender do médico. É mesmo, né?
E assim, eu não acho uma besteira. Não, claro que não. Se isso incomoda a mulher e tem como resolver, beleza, óbvio. claro. Eu acho que o médico pode não saber fazer, mas tem que saber indicar. Claro, mas o problema é que quando o médico não sabe indicar, não estudou, alguns médicos, alguns colegas desqualificam o procedimento. Né? Sempre desqualificam, né? Até porque, o Márcio, a eficiência de um equipamento de laser em atingir o médico e levar para ele essa educação permanente não tem a mesma competência de uma boa indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica tem maior habilidade em levar isso. E aí eu acho que cabe, eu vou trazer algum médico que faça laser vaginal aqui no nosso podcast, até para poder dar espaço para essas pessoas que defendem uma medicina um pouco diferente daquela que a gente está acostumado a ver. Então você acaba, o laser pode ter a sua indicação, o tadalafila também para a mulher, a reposição hormonal também para a mulher, no caso da testosterona. Também, uma coisa que ajuda muito, sabe o que é? Metformina. O glifage, porque ele é um excelente antioxidante e ele melhora a resistência insulínica. Sim. Então seria uma maneira dessa mulher começar a emagrecer porque ela diminuiu a resistência insulínica. Entendi. Então a gente tem implante de metformina, a gente tem implante de NAD, que é um cofator, uma coenzima que participa das mitocôndrias, então trata tudo. E você pode fazer implante, como você pode fazer venoso. Entendi. Então eu uso muito para paciente com falha de memória, não, com déficit de atenção. E interessante isso. E mesmo para pessoas mais jovens, ô Márcio? Mesmo com pessoas mais jovens. É ótimo. Porque mexe com a mitocôndria, a gente faz com coenzima Q10. E a gente faz com glutationa, porque a glutationa é outra que também atua na mitocôndria, na respiração da célula. Ô Márcia, depois de uma intervenção completa, inteligente, técnica, eficaz, em geral, as mulheres de 0 a 10 melhoram em quanto? Olha, eu te diria que 80% Olha só. das mulheres. 80%. Tanto que elas vão indicar para o marido. Só que o que acontece? No meu entendimento em relação à libido, que é uma coisa muito importante para a gente falar. Se você tem um casal, não adianta tratar Não, tem que ser os dois. Sem tratar os dois. Ou os três, de acordo com como é que depende da relação, né? É a combinação de cada casal, combinando cada casal. Mas você tem que pensar que você tem um casal, que seja casado ou namorado, e que os dois têm que estar bem. Claro. Você não pode deixar um com uma libido absurda e outro sem libido nenhum. Ou senão complica a vida. Não, vira separação de casal. Claro. Né? Então você tem que pensar isso, que o tratamento tem que ser em conjunto. E aí, sendo assim, 80% melhora na clínica e os 20% o homem ajuda a mulher a melhorar. Então vamos lá, você faz, melhora, e quando o homem entra nessa jogada, qual é o papel? Porque assim, o que acontece na minha visão aqui? Qual é o especialista que vai tratar desse casal? O ginecologista, por melhor, ele é muito bom, mas ele vai cuidar muito bem da mulher. O andrologista lá, o urologista, eu acho que tem mais habilidade com o homem. E quem cuida do casal é a Márcia Belino, seria isso? Seria o geriatra, seria o clínico. O clínico. Né? Eu fiz uma live, como eu falei de uma... Mas não é muito comum um clínico com essa tua visão, Márcia. Não é, mas deveria ser, né? Porque... Sim, porque não é uma especialidade. A gente tem que pensar no hormônio como um todo, a gente tem que pensar que a vida da pessoa tem muitos meandros, né? Eu até acho que um bom clínico seria talvez o melhor especialista, porque ele, como é clínico geral, ele vai ver o geral, não vai ver só a mucosa vaginal ou a questão da próstata, ele vai ver o paciente como um todo, mesmo, inclusive as questões psicossomáticas. Eu acho que tem que fazer parte da anamnese desse médico, perguntar, e como é que está a relação sexual de vocês? Como é que tá a sua libido? Acho que isso aqui a gente já facilitaria muito. Teve um casal, tem 2 semanas no consultório, foi muito legal. Desculpa, só intervir. Não é comum ser a queixa principal. Não é comum. Ela vem geralmente escondida. Nunca vem como... Raramente. A não ser que esse homem tenha casado de novo. Ou tenha visto nosso podcast aqui e já foi, opa, posso melhorar. Né? Tenha casado de novo, porque o fenômeno do Viagra, do Cialis, fez com que o homem se separasse das mulheres e casasse com mulheres mais novas. Portanto, a performance e a libido tem que melhorar. Porque o que acontece? As mulheres vão perdendo interesse também, né, Márcia, com o passar do tempo. Mas perde interesse é uma coisa que você pode melhorar isso, né? E eu acho que a perda do interesse também vai do homem entender que a mulher também gosta de uma estética boa. Né? Porque você fica vendo homens hoje, jovens, com uma barriga absurdamente grande, né? Com gordura visceral, sem musculatura nenhuma, e aí fica difícil, né? Essa relação acaba complementando. Né? A mesma coisa que a mulher é muito preocupada com a estética dela em geral, mas o homem ele é mais relaxado. Ele é muito mais relaxado. E tem um impacto do álcool.
Eu percebi isso muito na pandemia, que as pessoas ficaram muito em casa e a ingesta de álcool passou a ser muito maior. Homens que pioraram muito da parte sexual por conta do excesso de ingesta alcoólica. Caramba. Mas é muita gente. Então isso a gente também tem que pensar. Pois é, né? Mais uma vez, a questão da medicina do estilo de vida, que um dos pilares é não abusar de drogas lícitas ou ilícitas. Gente, coloque isso na prática de vocês, vocês vão mudar de vida e vão mudar para melhor. Né? Então, inclusive, a doutora Márcia ela tem a possibilidade, tem outros, a doutora Márcia é uma médica que cuida muito bem dessa parte, mas tem outros colegas, se você não tiver como vir na Márcia, busca quem é que faz isso. Né? A busca boa é a gente jogar em medicina integrativa. Sim. Porque a medicina ela teve vários nomes, né? Medicina alternativa, medicina complementar, só que a gente não é alternativa a nada, a gente pode ser complementar, mas na verdade a gente gosta de integrar. Integrar profissionais, integrar técnicas, né? Então, assim, tratamentos. Então, integrativa, eles vão achar uma forma mais homogênea, tipo de médico que pensa como eu. Mas eu acho que o médico que pensa como você é justamente o médico que preserva os pilares da medicina do estilo de vida. Ele fica de olho em tudo e ele questiona isso, né? O que eu vejo hoje é que, às vezes, determinado tipo de consulta, durando 10 minutos, não dá para abordar os pilares, não dá para abordar o todo, não dá para você saber do paciente. Não dá. Hoje está muito na moda os endocannabinoides, né? Você pode, por exemplo, um homem que dorme mal, você pode utilizar do canabidiol para fazer esse paciente dormir, melhorar a qualidade de sono e, portanto, a produção de testosterona dele. Claro. Só melhorando a qualidade de sono. Olha, eu fico assim, eu mesmo... eu venho fazendo uso de medicina canabinoide para poder diminuir a dor, que eu estava sentindo muita dor, mas eu não sei qual foi o que fez efeito. Então, eu estou fazendo reposição de magnésio, eu estou fazendo reposição do ômega 3, eu faço os produtos naturais como cúrcuma, como ora pronobis, o próprio cannabis. Hoje estou muito mais disposto e melhor, eu nem sei, porque eu estava tão cansado de sentir dor que eu acabei fazendo essa intervenção completa e estou com medo de desmamar, porque são coisas naturais. Eu acho que quando a gente faz isso, por exemplo, você faz um magnésio que tem uma relação fixa cálcio-magnésio para o osso. Mas o magnésio não está só no osso. Então, se você melhora o magnésio, você está melhorando função de células, você está mudando membrana. Se você faz ômega, serve para o cérebro, serve para o colesterol, serve para ajudar a ir ao banheiro. E serve para sintetizar endocannabinoide também. Né? Então, quando você faz uma coisa, você tem um efeito indireto. Claro. Os endocannabinoides não estão no tronco cerebral, eles estão em todos os lugares do corpo. Só falta a gente descobrir o que mais a gente quer usar. Uma vez eu perguntei para um amigo meu que trabalha muito, o Fernando Lamego, ele estuda muito a questão da medicina canabinoide, e eu falei assim, mas como é que ele falou? Eu falei assim, quem é que você indicaria a medicina canabinoide? Ele falou assim, para mim teria que estar na água, né? Ele tem um certo exagero, mas ele mostra as deficiências que vêm ocorrendo em várias enfermidades. Você vê no Parkinson, na fibromialgia, no Alzheimer, quer dizer, todas essas áreas da medicina, e como são receptores, como você mesmo citou, no corpo inteiro, aí, infelizmente, as pessoas começam a discutir a questão do uso recreativo. Pô, não vou entrar no mérito, mas existe uma indicação médica que é precisa, e você não dá a chance desse paciente buscar essa alternativa, não é uma medicina humanitária, né? Não é, porque você vai medicamentalizar demais esse paciente. Você poderia usar um canabidiol, um THC, enfim. Você usar dessa instrumental a mais e tratar o todo. E com isso você não precisa de dar um monte de remédio. E eu acho que o médico que faz isso, ele acaba de novo olhando o paciente de uma forma integrada, como você falou. Então, assim, aí, vamos lá, Márcio, na questão do homem, então. O homem vai até você, geralmente levado pela mulher e não por ele próprio, porque ele está disputando com os amigos do bar quem é que, numa noite, são 5, 6, 10 tentativas, ou talvez e nenhuma... Um acerto e 10 tentativas. 10 tentativas. E o que eu achei legal nessa... Que tipo de abordagem você faz desse homem? Além, obviamente, da questão da testosterona, da tadalafila. Olha, eu vejo a síndrome metabólica, que é bastante comum, que vai alterar a testosterona. Então, se o colesterol está alto, se ele está diabético, se ele está hipertenso, se tem alteração de triglicerídeo, o sono, a prática do exercício físico e a alimentação. São as coisas que a gente tem que... E as medicações. O álcool também, que você falou. E o álcool, com certeza. Né? Porque é um fenômeno que a gente está vendo
aumentar muito da pandemia para cá. E a gente sabe que a ingesta alcoólica aumentou muito. Então, medicamento, hábitos de vida, exercício físico, síndrome metabólica, né? Essas alterações laboratoriais, sedentarismo, estresse. Aí, eu acho que começar lá com estresse, eu acho que é fundamental. E de novo a gente vai entrar na questão da medicina do estilo de vida, né? O bacana, Amigovski, é o seguinte, quando você faz joga pro ideal fisiológico da testosterona, o homem melhora tanto que depois ele começa a procurar de tempos em tempos voltar ao médico. Entendi. E até para poder ir ajustando a dose dos medicamentos. E ele vai se sentindo melhor. Porque no primeiro momento ele não sentia nenhuma diferença. Eu digo, então tá, fica sem. Passa 2 meses, não, doutora, pelo amor de Deus, eu tenho que voltar a fazer o que eu estava fazendo antes, que eu tô péssimo. Entendi. Porque quando você fica melhor, você não começa a prestar atenção no erro, só nos acertos, então tá tudo ótimo. É claro. Né? E você acha assim que também... Porque existem homens que performam com determinadas mulheres e performam mal com outras mulheres também. Talvez o medo de... não sei, como é que você encara essa questão também? Olha, eu acho que mais do homem é a coisa... Se ele pega um mulherão, ele vai dizer, meu Deus, como é que vai ser a minha performance, quanto tempo, quantas horas eu vou ficar... Tem que ter um será que eu tenho que GPS fazer pra poder 1, 2, perder. 3, 4, 5, o que ela quer? E aí, se fosse uma coisa mais relaxada, eu acho que o homem levaria isso de uma forma melhor. Porque até a mulher mais nova com o homem mais velho, eu posso falar isso porque meu marido já falecido, mas meu marido era 23 anos mais velho que eu. Então você não vai esperar uma performance de um cara de 30. Sim. Né? Mas eu tenho ele 23 anos mais velho. E a relação sexual era ótima. Porque você ganha na qualidade, não na qualidade do tempo. Claro. Eu acho que o que é necessário é a conversa. Clara e objetiva. Antes e combinar antes. Aí eu acho que a performance do homem melhora. Entendi. E ele tem que saber que ele não tem que dar 5 numa noite, porque a mulher não quer 5 numa noite. Pode ter certeza absoluta, eu digo isso do consultório. Entendi. Ela prefere 1, 2 com qualidade, ou 1 com qualidade, do que 5. Até porque também, poxa, tem hora que você cansa, que você quer descansar, coisas, que você né? quer tomar um coisas. vinhozinho, bater um papo, ver um filme, ver uma série, ouvir uma música. Eu digo que quer fazer amorzinho gostoso, não quer uma performance maravilhosa. Claro. E outra coisa que é o seguinte, se eu tô casado, homens e mulheres, há mais de 20, 30 anos, se eu não apimentar essa relação, não tem tesão, porque não tem prática sexual e posições mirabolantes que você possa fazer. E o apimentar pode ser uma história no pé do ouvido, pode ser brinquedos que você compre, mas assim, passa pela questão do preconceito, né? Eu acho. E eu acho assim, Márcia, numa relação a dois, numa relação entre as pessoas, o combinado não sai caro. Se você combinou, se você conversa, você toca a vida, vai lá. O que você... e outra coisa também que as pessoas às vezes confundem, o fato de você fantasiar a dois não quer dizer que aquilo que você fantasiou vai ter que ser concretizado. Vai brincando e vai virar fantasia. Vai... uma outra coisa que a gente tem que pensar também é que o homem de 80 também tem relação sexual. O homem de 70 tem relação sexual. O homem de 90 quer ter uma relação sexual. Então isso faz parte de qualquer idade. Qualquer idade. Né? A gente não tem que estabelecer um critério de idade. Não, até aqui ele vai, até aqui ele não precisa. Assim, é para todo mundo. Eu vou te fazer uma série de perguntas e queria que você pensasse, me respondesse primeiro com a cabeça de mulher, depois com a cabeça de homem. Você é mulher, mas assim, você tem uma experiência como médica e... Vamos lá. Sexo é duração. Não. Sim ou não? Não. Para os dois. Para os dois. Não para a mulher e não para a mulher. Sexo é orgasmo? Sim. Sempre? Não. Não. Mas se tiver orgasmo, melhor. Coroa a atividade física. A atividade física é ótima. É a atividade física. Coroa o sexo. Às vezes você pode não ter orgasmo e ter sido um sexo super agradável. Mas o bom, se você puder, é como se fosse a cereja do bolo. Ápice. Cereja do bolo. É o ápice. É o máximo que você pode ter. Sexo e orgasmo, de preferência sim. Sim. Mas depois que houve o... Porque assim, também tem aquela questão da sincronia, né? Às vezes o homem vai muito rápido e deixa a mulher na mão, e tem mulher que vai rápido e deixa o homem na mão, né? Também, né? Mas sabe que eu acho que a diferença, isso é cultural? A mulher, ela tem uma informação da ginecologista, por exemplo, jovem. O homem é do pessoal da rua, dos outros homens. Claro. Então a visão é muito diferente do homem em relação à mulher do que da mulher em relação ao homem. Eu vou te dar um exemplo. Aí você me deu uma ideia aqui agora, eu acho que eu vou fazer assim, eu vou te convidar para a gente fazer uma live só para homens, ou então para eles poderem entrar, para poder a gente ajudá-los, porque assim, o homem
eu acho que o cara sofre muito, porque tem que ter a ereção, tem que performar, tem um amigo do bar que não vai, e se ouvir, vai mexer com ele, vai né, ficar, não vai ser amigo, vai ser aquele cara gozador, né? Mas fala, desculpa. Na live que eu fiz, teve muita pergunta de homens. Porque como não está na frente do médico, como ele pode fazer a pergunta, muitos homens fizeram perguntas muito pertinentes. Né? Em relação à libido, à ereção, à disposição física, e dizer, olha, eu não estou com disposição física, porque eu não faço exercício físico, de ter uma relação sexual prazerosa. Pois é, mas aí a pessoa, de novo, busca o método mais rápido, que é uma medicação, enfim, de papo. Não adianta, você tem que observar a medicina do estilo de vida. Algumas coisas ajudam muito, imediato, medicamento, mas você tem que investir na tua qualidade. E eu acho que a cultura masculina, ele também pensa o seguinte, que toda mulher, o homem generaliza mais, toda mulher precisa de uma preliminar. Quem disse? Entendi. Quem disse? Pode ser que a mulher tenha um estímulo clitoriano, beleza, que tem lá a tadalafila que está melhorando a vagina, que ela está com mais espessa, mas tem a mulher que quer penetração. Isso, aí eu ia perguntar para você, sexo é penetração? Às vezes sim, às vezes não. Tanto para o homem quanto para a mulher? Tanto quanto para a mulher. Eu acho que tem outras maneiras da gente ter uma satisfação sexual. Agora, o que eu acho é que a cultura de achar que toda mulher quer muito tempo de preliminar não é real. Entendi. Se ele parar para perguntar a parceira dele o que ela gosta, é melhor. Não, e aí o que acontece? Às vezes também você... tem que ter diálogo, gente. Não tem jeito. Você vai começando, vai tateando. E porque outra coisa também, o fato de ela gostar de preliminar não impõe que ela sempre vai querer preliminar. Acho que você tem que ter a criatividade, porque você tem que ir adaptando de acordo com aquele momento. De repente a mulher está tão excitada, porque está um tempão sem ver, falaram um monte de bobagem já por telefone, já teve como dizia o Renato Russo, o sexo verbal. O sexo verbal não faz meu... Ele fazia, né? Sexo verbal não faz meu estilo. Pô, mas o sexo verbal é boa beça, você vai introduzindo ali um monte de ideia a ponto de adiantar alguns momentos, né? E aí, em relação ainda ao sexo, é uma necessidade ou é um luxo? Eu acho uma necessidade. Necessidade, né? Fundamental. É igual... Até para você ter uma maneira de esvaziar o HD. A gente está com muito estresse, muita informação, nosso cérebro está cheio de informação no HD. Uma maneira de a gente estressar é a relação sexual, por exemplo. Sim, sem dúvida. Ótima, porque a gente libera uma série de neurotransmissores que dão sensação de prazer, de bem-estar. Então eu acho fundamental. E gasta energia também, né? Sim, é um bom exercício físico. Tem uma música sertaneja que diz assim, o ar-condicionado no 15 e a gente suando, né? Sim, tem a cavalgada do Roberto Carlos, então... é verdade. Né? Mas assim, eu acho que tem essa coisa do desgaste físico e calórico que também ajuda. Sim, né? Uma coisa assim, o que eu acho que a gente desmistificou aqui, já está quase no nosso final do nosso podcast, e você comentou, por exemplo, que sexo não é tempo, o sexo pode ser 10, 20 minutos, ou um pouco mais ou um pouco menos de tempo. Existe um tempo usual, não? Isso vai depender do cultural, né? Depende de país a país. O que a gente sabe, sei lá, acho que meia hora, 40 minutos, uma hora. Mas o que a gente tem percebido, isso estatisticamente, eu não sou sexóloga, é que o brasileiro ele tinha um ranking muito bom no mundo, e isso caiu muitíssimo. É mesmo, é mesmo. Por conta da obesidade, hábitos ruins. E você falou o brasileiro no caso, homem e mulheres. Que tinham mulheres. Então, assim, eu usei um exemplo na minha live, que eu tenho um casal de amigos que tem uma relação sexual muito legal, e ele comentando, olha, o meu filho diz que a mulher dele é linda, do filho dele, ele prefere ver Netflix, prefere ver televisão a cabo do que ter relação sexual. Tem que ter uma coisa errada com esse cara de 30 anos. Ele não pode, com uma mulher bonita do lado, tá lá todo dia, e ter menos relação sexual do que os pais que têm 60 anos. Não tem lógica. Então esse fenômeno também está acontecendo nessa população mais jovem. As pessoas estão perdendo interesse por isso, assim? Porque eu vejo também, assim, algumas pessoas têm muito medo do contato, têm muito medo de falar, têm muito medo, porque assim, tudo hoje é
as pessoas colocam na internet, cancelamento, divulga, fotografa, filma. A gente está vivendo uma vida muito complicada nesse aspecto. Né? E as relações começam, hoje em dia, muitas relações começam pelos aplicativos. E o aplicativo ele faz uma triagem, mas na verdade você não tem a empatia. Essa empatia vai se estabelecer depois. Então eu acho que isso também tem um lado bom, mas tem a coisa da individualidade. A pessoa está ficando muito individual. E aí ela não consegue estabelecer uma relação, que não precisa ser de namoro ou de casamento. Sim. Então isso também tem dificultado. Da mesma forma que ajuda as pessoas a se conhecerem, as pessoas não estão conseguindo manter relações mais prolongadas. Isso eu percebo. Em várias idades. Né? Inclusive nas idades 70. Minha mãe tem 78, eu digo pra ela, entra aqui no aplicativo, vamos lá, minha mãe ficou viúva. Vamos lá, vamos ver como é que tá. Não! Mas eu acho que é uma possibilidade boa. Sim. Até pra né? Se você tiver cuidados também em relação à violência e tal, eu acho que é uma ferramenta boa. Eu também acho. Olha só, já chegando no nosso final, eu acho que você falou um monte de coisa legal aqui. Se eu pudesse resumir a questão da tadalafila em mulheres, da reposição de testosterona nos homens, a reposição da tadalafila também para os homens, melhorando a performance muscular e, portanto, também a questão da ereção ser de melhor qualidade, mais duradoura. Eu queria que você fizesse as considerações finais, Márcia. Já estamos chegando no final. As considerações finais é que sempre a gente vai voltar no mesmo, né? Hábitos de vida saudáveis. Diminui a ingestão de álcool que está muito grande durante a semana. Não é para beber durante a semana, deixa para beber final de semana. Mas também não é não beber durante a semana e beber tudo no final de semana. Tem que ter um equilíbrio. Diminuir cigarro, procurar ter uma conversa com as suas parceiras, né? Se precisar fazer o tratamento com o médico que saiba fazer. Não é vergonha. Não é vergonha para ninguém. Isso é comum acontecer, está acontecendo cada vez mais precoce, portanto a gente tem que procurar o médico logo quando a gente perceber que tem uma coisa errada. E o médico, nesse caso, talvez o ombro amigo, que nem ser aquele amigo da onça, né, que os colegas às vezes são, talvez você compartilhar esse tipo de incômodo ou desconforto com o médico é ainda o melhor profissional. E se não tiver outro jeito, vai pra internet, vai procurar. É isso aí. Vai fazer alguma coisa. Coisas a serem feitas, existem várias. E não é normal uma pessoa de 30 anos ficar vendo Netflix em detrimento de um bom sexo. Né? Tem que ter alguma coisa acontecendo de fenômeno errado aí com a gente. Né? Márcia, obrigado mais uma vez por estar vindo aqui. É um prazer enorme. Acabou de entrevistar a Márcia Umbelino. Ela é médica geriatra, ela também faz a parte de medicina ortomolecular e ela faz clínica geral. E tem uma experiência muito boa e acho que vale a pena você... Se tiver uma curiosidade, lá no Instagram dela, que o Instagram dela é doutora DRA, né? Doutora Márcia Umbelino. E aí você vai saber um monte de coisa a respeito dela. Gente, compartilhe esse vídeo, porque vídeo como esse ajuda a melhorar a qualidade de vida das pessoas, tá bom? Fique aqui, fique bem. E fique aqui até o próximo Amigo Office com vocês. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.